Glória, Deus abençoe mais uma vez esse momento que nós vamos desfrutarmos da palavra do nosso Deus. E a palavra que está aqui no meu coração está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18 e no versículo 26. E tomaram o bezerro que lhe dera e o prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamem em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e desperta. Aqui nesta palavra, nós temos que entender que Elias recebeu uma orientação de Deus para ir até Acabe, que se casou com Jezabel, e profetizasse que, mediante a palavra de Elias, não ia haver chuva. Depois dali, o próprio Deus manda Elias sair da cidade de Samaria e se esconder, e ele foi sustentado pelos corvos. Depois esteve na casa da viúva de Sarepta por 3 anos e meio, e aí veio a palavra do Senhor a Elias. Estou resumindo. E a Bíblia vai dizer que Deus disse para Elias se apresentar diante de Acabe, porque ele ia mandar chuva. Sabe o que Deus estava fazendo? Estava repreendendo a nação pela desobediência, mas repreendendo também o rei pela desobediência e não ouvir a voz do Senhor. Vai haver dias e momentos que Deus nos repreende, porque não queremos dar ouvido à voz do Senhor. O Senhor está dizendo: não vá por esse caminho, não faça isso não está correto. Mas nós não entendemos e achamos que nós vamos fazendo aquilo que nos dá prazer, no nosso bel prazer. Quão difícil é desobedecer o Senhor. Se nós formos falar de desobediência, nós vamos ver muitas pessoas que desobedeceram ao Senhor. Acabe foi um que não quis ver o mandamento, nem observar e nem seguir os mandamentos do Senhor. Elias se apresenta agora diante de Acabe e fala para ele que para ele se apresentar no Monte Carmelo, e manda chamar toda a nação de Israel, de Samaria, e se apresentar e levar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que era o Deus que foi introduzido no meio de Israel, porque a Bíblia vai dizer que Israel recebeu os 10 mandamentos, e nos 10 mandamentos está escrito, no primeiro mandamento, o próprio Deus trazendo para Moisés e falando: não terei outros deuses diante de mim. Nesse momento estava introduzido muitos deuses em Israel, porque Acabe se casou com Jezabel para que ele ficasse fortificado, né? E ele casando com Jezabel, Acabe se deixou se corromper pelos deus Baal, que eles falavam que era o deus da chuva, e a deusa Acera, que falava que dava fertilidade, trazia fertilidade sobre a terra. E Deus agora, para punir este povo, para punir esse rei, para punir esta nação, sabendo que os deuses daqui de baixo, o Deus de pedra, o Deus de imagem de escultura, esses deuses não fazem parte do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é aquele que você não vê e crê, é aquele que fala conosco, aquele que está com controle nas suas mãos. Por exemplo, imagine nos dias atuais que nós estamos vivendo, ficar 3 anos e meio sem chuva, sem água, procurando. Qual é o recurso que vai ser mais caro? Você vai dar tudo para você viver, para você beber, e você vai ter que beber água, porque o nosso corpo necessita de água. O nosso corpo, se eu não me engano, é 70% em água e 30% em matéria. Então nós temos que entender que agora o próprio
Elias desafia os 850 profetas de Baal, fala para eles pegar um cordeiro, Elias ia pegar um cordeiro e eles iam levantar um altar, sacrificar o Senhor, e dentro dessa linha de raciocínio, eles também iriam clamar ao Deus dele, e o Deus que respondesse com fogo do céu seria o Deus de Israel. Elias fez muito mais do que Deus falou para ele fazer. E por volta do meio-dia e o manjar da tarde, a Bíblia vai dizer que aqueles 850 profetas pulavam em volta do altar e se retalavam com faca, derramando sangue, e o Deus Baal não respondia. E aqueles profetas de Baal falavam: responde, Senhor, responde, Senhor. E o Senhor deles, o Deus de pedra, o Baal, que eles falaram que era um Deus que estava introduzido no meio do povo. Nós temos que tomar cuidado com os deuses Baal, os deuses de pedra, que não falam, que não andam, que não apacam, que não traz nenhuma resposta. E continuar olhando para o Deus verdadeiro, o Deus que nós servimos, que responde, que usa seres humanos para falar com outro ser humano, tá bom? E dentro desta palavra eu quero que você entenda, meu irmão, que Elias agora pega e fala para ele: o seu Deus não responde, pode ser que ele tenha tido uma viagem, pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele esteja fazendo alguma coisa. E Elias riu dele. Depois Elias chamou o povo de Israel, reparou o altar das 12 tribos de Israel que estavam quebrados, do Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que é Jacó. E a Bíblia vai dizer que nesse momento, Elias agora repara o altar e ainda manda cavar em volta do altar, numa medida de 3 medidas de semente, e pega três cântaros de água, aquilo que era valoroso para o povo de Israel, onde há água, a vida, e manda derramar sobre o cordeiro que estava picado sobre o altar. Elias se prostra de joelho e fala: responde, meu Senhor, mostra para esse povo que há Deus em Israel e que tudo que o Senhor falou eu fiz conforme a sua vontade. E a Bíblia vai dizer que Elias ora uma vez, ora 2 vezes, na terceira vez cai o fogo do céu e o povo pôde glorificar, e o fogo consumiu o holocausto, secou a água e as pedras do altar se tornaram seco, mostrando que o Deus verdadeiro é o que responde. E é esse mesmo Deus que eu estou falando com você. Se você orar, se você clamar como Elias clamou, esse Deus Todo-Poderoso que respondeu a oração de Elias vai responder a tua oração. Porque a Bíblia vai dizer em Tiago, no capítulo 5, e no versículo 17, que Elias era sujeito às mesmas paixões que eu e você, ou seja, ele também tinha fraqueza. Elias, certa feita, e não é dentro dessa linha de raciocínio, mas só para a gente poder ter esse deslumbre da palavra, Elias, certa feita, também fugiu de Jezabel. Mas Elias não pediu para descer fogo do céu. Elias não pediu para que aqueles soldados forem consumidos, se ele era homem de Deus. Depois ele fugiu de Jezabel, é que o medo bateu na vida de Elias. Mas eu quero que você entenda que logo após Elias ter lançado mão dos profetas de Baal e matado os profetas de Baal, por mais difícil que seja você entender, mas você só vai entender começando a ler a Bíblia, no primeiro livro de Reis, a partir do capítulo 16, aí você vai ler o 16, 17 e 18, você vai entender da história de Elias, para que não fique só nessas minhas palavras. Então quero que você entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, que Elias depois agora, ele manda Acabe aparelhar o carro e subir até perto de onde ele estava, e Elias vai orar para que a chuva venha agora, porque a ordem era para que tivesse chuva, correto? Então Elias agora pega, sobe no monte, dobra o seu joelho, põe o seu joelho entre sua cabeça e começa a orar ao Deus Todo-Poderoso para que a chuva viesse. Por que Elias está mostrando que, se Deus falou que ia enviar chuva, Elias teve que orar?
Porque tem situações em nossa vida que nós temos que orar. E tudo vai começar por um diálogo, pela oração com Deus. Continue orando, perseverando. Alguns pregadores dizem que Elias orou por 7 vezes e fala da perfeição. Eu falo para você que Elias orou 8 vezes. Ele estava orando e ele mandou o seu servo ir para lá 7 vezes. E o seu servo viu lá longe uma mão, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E a Bíblia vai dizer que agora Elias manda falar para cá, para ele aparelhar o seu carro, que ele já havia ouvido o barulho de uma grande chuva. Eu quero dizer para você, se você é um cristão que está perseverando na oração, que é sujeito às mesmas paixões, saiba que a resposta de Deus é: você pode não estar vendo a nuvem lá no horizonte, mas ela vem vindo, mesmo que seja pequena. E quando ela chegar perto de você, essa nuvem da fé, essa nuvem da persistência, da consistência em oração, o milagre vai acontecer, porque ele viu uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Aqui fica uma pergunta. Ele disse que viu a nuvem do tamanho de uma mão. Então a nuvem estava muito longe e ele via apenas uma mão. E essa mão é que está te trazendo o milagre que você precisa. O milagre que você espera. Acredite, tudo é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Acredite nesta palavra, acredite no que está sendo falado aqui no Edificando Vidas. Nós levamos muito a sério a palavra do Senhor. Que essa palavra fique no seu coração, que te abençoe e possa esclarecer a sua mente. Mas se criar dúvida, vai lá onde eu te falei. Em primeiro livro dos Reis, se você tem a Bíblia, a partir do capítulo 16, você vai ver a história de Acabe, de Elias, de Jezabel, também dos servos de Acabe. Você vai ver toda a narração bíblica e você vai entender melhor isso que eu estou te falando. Mas não deixe esse caminho. O caminho da excelência é a oração. Deus te abençoe neste dia de hoje e abençoe sua família.